E aí, pessoal? A gente vai estar resolvendo agora uma lista pequena, com apenas algumas questões, acho que são 4 questões aqui, de campo visual de espelhos planos, certo? E a ideia aqui é entender como fazer para marcar esses campos visuais, porque cada objeto na frente de um espelho vai ter o seu próprio campo visual, que é aquela região na qual ele pode se posicionar ou alguém pode se posicionar, de tal forma que consiga observar a imagem daquele objeto, tá bom? Então vamos começar aqui já com a primeira questão de cara, não perder muito tempo não. A primeira questão, ela diz: na figura abaixo estão representadas a lateral esquerda de um carro com seu espelho retrovisor plano e 9 pessoas paradas na calçada, correspondentes aos pontos 1 a 9. O espelho retrovisor representado tem a altura do seu centro coincidindo com a altura dos olhos do motorista, conforme mostra a figura. Então, aqui está, ó, o nosso motorista, tá? Ele está aqui na frente. Nessa situação, o motorista vai conseguir ver quais pessoas. Beleza. Então, a ideia é a gente descobrir o campo visual para essa pessoa aí, né? Para esse espelho, de tal forma que essa pessoa consiga enxergar quais das outras pessoas que estão fora do veículo. Como é que a gente faz para descobrir isso? Primeira coisa a fazer, a gente vai fazer a imagem desse motorista no espelho, certo? A maneira mais simples de fazer. Você pode usar ali as leis da reflexão também para descobrir esse campo visual, mas a maneira mais simples é você realmente desenhar a imagem do motorista lá dentro do espelho. Para fazer isso, vou colocar aqui, ó, essa linha, e essa linha que eu coloquei aí de verde, ela vai representar um prolongamento do espelho, para que a gente possa lembrar como é que faz a imagem do objeto, tá? O objeto, ele está aqui, ó, a uma certa distância do espelho. O objeto está a uma certa distância do espelho. Consequentemente, tem uma característica lá das imagens formadas pelo espelho plano, que diz que a imagem, ela precisa estar a uma mesma distância do espelho que o objeto se encontra do espelho. Então eu vou pegar essa mesma distância, vou rebater para dentro do espelho e, consequentemente, a imagem da pessoa vai estar aqui, ó, certo? A imagem da pessoa está ali. Uma vez que você fez isso, que você encontrou que isso aqui é a imagem da pessoa, vou colocar aqui de uma outra cor, isso aqui é a imagem da pessoa, certo? Aí você pode apagar essa linha que representa a distância e pode apagar também esse prolongamento do espelho. O que você queria era só descobrir realmente qual que era a posição da imagem. Já que você descobriu a posição da imagem, você vai fazer agora, vai pegar 2 raios de luz, cada um deles passando pela extremidade do espelho retrovisor, certo? Esses raios de luz, eles vão delimitar na frente do espelho a região que a gente chama de campo visual. Então tá aqui, ó. Vou pegar um raio de luz que passa por uma das extremidades do espelho, tá? Vou fazer a mesma coisa, um outro raio de luz que sai do mesmo ponto lá, passando por essa extremidade aqui do espelho, bem? Então pronto, essa região na frente do espelho, que passa ali no meio entre esses 2 raios de luz, é o que a gente vai chamar de campo visual. Então essa daqui, ó, é o campo visual desse espelho para aquele observador. Significa que os pontos que representam pessoas nessa questão, os pontos que estão dentro dessa região, são pontos que aquele motorista vai conseguir observar ao olhar para o espelho, certo? Quais são então as pessoas que ele vai observar? Ele vai observar o ponto 1, a pessoa 1, a pessoa 6
a pessoa 8 e a pessoa 7. Consequentemente, ele não vai ver a pessoa 2, não vai ver a pessoa 9, não vai ver a pessoa 3, nem a pessoa 4, nem a pessoa 5, né. No caso, não vai ver as imagens dessas pessoas formadas no retrovisor do espelho. Vamos procurar quais ele vai conseguir ver e quais ele não conseguirá ver? Então, ó, a primeira questão diz que ele vê a primeira alternativa diz que ele vê 1, 4 e 5. Ele vê 1, mas ele não vê 4 e 5, então ela está errada. A letra B diz 1, 5 e 7. Ele vê 1 e 7, só que 5 tá lá fora, né, então letra B tá errada. Letra C, a gente já viu que ele não vê a 5. Letra D, 1, 9 e 3. Ele vê 1, mas ele não vê 9 e não vê 3. Então também está errada a letra D, restando aí pra gente apenas a letra E. A letra E diz que ele vê 1, 6 e 7, tá correto, né? 1, 6 e 7, portanto, a alternativa nessa questão, letra E, tudo bem? Então essa é uma questão clássica de campo visual. Se você entendeu como é que fez isso aqui, você não vai ter nenhum problema com as outras questões. Você vai ver que o método de descobrir a região de campo visual, ela é sempre a mesma. Vamos lá para a segunda questão? Então a questão 2, ela diz: na figura a seguir, está representado um espelho plano, onde O é um observador, enquanto A, B e C são objetos pontuados. Então, nesse caso, para a gente, o observador está aqui nesse ponto, tudo bem? Aqui o observador para a gente. O observador poderá ver, por reflexão no espelho, quais objetos? Então, nós temos A, B e C aí, bem parecido com a questão anterior. Como é que você faz? Você pode vir aqui e prolongar esse espelho, ó. Repara que o espelho está aqui em cima. Esse aqui é o nosso espelho, eu vou dar uma prolongada nesse espelho. Para que que eu estou fazendo isso? Para poder descobrir a posição da imagem daquele objeto, certo? Pega mais uma vez aqui a distância do objeto até o espelho, rebate essa distância para dentro do espelho. E a gente vai descobrir que o objeto, que a imagem desse objeto, ela vai estar aqui, certo? A imagem daquele objeto vai estar ali. Uma vez feito isso, você pode apagar o prolongamento do espelho e essa distância que a gente colocou ali, e simplesmente escrever agora que isso aqui é a nossa imagem. Isso aqui é a imagem, certo? Eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. Qual é a regrinha para descobrir o campo visual? Pega 2 raios de luz, um raio de luz que vai passar por uma das extremidades do espelho, um raio de luz que passa por uma das extremidades do espelho, e um outro raio de luz que passa pela outra extremidade, certo? Raio de luz que passa pela outra extremidade. Pronto, então a gente já descobriu aí a resposta, né? A região de campo visual vai ser essa região na frente do espelho, toda essa região aqui vai ser a região de campo visual. Consequentemente, o os objetos, né, os pontos aí B e C vão ser poder vistos por essa pessoa que olha aí para o espelho, tudo bem? Então resposta aqui, letra D, B e C, porque estão dentro dessa região de campo visual. Vendo que é tranquilo? Vamos para uma questão agora, essa terceira questão aqui, ó, ela já é um pouco mais elaborada. Essa questão, ela diz o seguinte, a gente vai ver porque ela é mais elaborada. Uma vela de 20 centímetros está posicionada próxima ao espelho plano de 30 centímetros, conforme indicado na figura. Então, aqui na figura a gente já consegue enxergar sem problemas. Tá aqui a nossa velinha, ó. A velinha está aqui.
E aqui está o espelho. Tudo bem. O observador deverá ser posicionado na mesma linha vertical da vela, ou seja, no eixo Y. Está aqui o eixo Y, o observador ele deverá ser posicionado nessa linha vertical, de forma que ele veja uma imagem da vela no espelho. Então ele vai ter que estar em algum ponto aqui do eixo Y, de tal maneira que, ao olhar para o espelho, ele veja essa vela. Qual o intervalo de Y em que o observador pode ser posicionado para que ele possa ver a imagem da vela em toda a sua extensão? Então, qual é a diferença dessa questão para outra? Por que que ela é um pouquinho mais elaborada? Nas outras questões, a gente estava trabalhando com objetos que eram pontuais. A gente estava representando o objeto como sendo um ponto, tá? Nesse caso, o objeto ele é um objeto extenso, então ele não é mais apenas um ponto. Vai mudar um pouquinho na hora da construção do campo visual, mas a ideia ela é bem parecida com o que a gente já tinha visto. Se você entender os outros casos, esse deve ser tranquilo também. Vamos fazer o quê? Prolongamento do espelho, né? Então, você vai pegar aqui o prolongamento do espelho, ó. Esse daqui vai ser o nosso prolongamento do espelho. A imagem ela está aqui, a mesma distância em que ela está para o espelho, eu vou rebater ela lá para dentro do espelho. Nesse caso está claro de ver que essa distância vai valer aqui no eixo X, 4 decímetros, certo? Então, essa imagem dessa vela que está aqui, eu vou rebater ela aqui para dentro, e aqui vai ser a imagem dela. Tranquilo? Mesma distância que a vela está para o espelho, a imagem dela também está para o espelho. Uma vez que você fez isso, você pode apagar esse prolongamento do espelho e traçar agora as regiões de campo visual. Só que repare, aqui é um pouquinho diferente, porque agora é um objeto extenso. Você vai começar fazendo, a princípio, o topo da vela, né? O topo da chama ali da vela. Então, pegando aqui o topo da chama da vela, a regrinha é a mesma, a gente vai colocar 2 raios de luz que passam pelas extremidades do espelho. Então, um raio de luz aqui, ó, passa por uma das extremidades. O outro raio de luz saindo também do topo da vela vai passar pela outra extremidade. O que que é essa região de campo visual que a gente descobriu aqui? Essa região daqui da frente. O que que ela é? É a região na qual um observador, uma pessoa que esteja dentro dessa região, ela olhando para o espelho, vai conseguir observar o topo da vela, vai conseguir observar esse ponto aqui, que é o topo da vela, certo? Vai ter um raio refletido que vai chegar lá naquele ponto, sem problema nenhum. Porém, isso não garante que uma pessoa nesse ponto aqui vai conseguir enxergar a vela como um todo, porque o que a gente encontrou foi a região de campo visual para o topo da vela, tá? Para aquela partezinha de cima da chama. O que que é necessário então que a gente faça? Descubra uma nova região de campo visual para a parte de baixo da vela, né, a parte inferior da vela. Então eu vou pegar aqui de azul, ó, vou traçar mais 2 retas que passam pela extremidade do espelho saindo do pé da vela. Então, uma delas está aqui, ó, uma retinha azul que passa pela extremidade do espelho, e a outra saindo também do mesmo ponto, do pé da vela, que passa ali pela outra extremidade do espelho. Tudo bem? Mais uma vez aqui, ó, saindo daqui, passando pela extremidade do espelho. Nossa, eu não tenho o que fazer. Isso. Uma vez que você fez isso, colocou aí 2 raios de luz, o azul e o vermelho. Os 2 vermelhos saindo do topo da vela e passando pelas extremidades do espelho. E os 2 azuis saindo do pé da vela e passando pelas extremidades do espelho, a gente vai precisar da região de interseção entre esses 2 pontos, essas 2 regiões. Vamos lá mais uma vez? Vamos pegar aqui
de amarelo mesmo, ó, a região que a gente já tinha pintado antes, essa região em amarelo, é a região na qual a pessoa consegue enxergar o topo da vela, certo? Essa região a pessoa consegue enxergar o topo da vela. Vou pintar de azul aqui a região na qual a pessoa ela consegue enxergar o pé da vela, que é entre os dois raios azuis. Então a pessoa nessas regiões aí, ela consegue enxergar o pé da vela. A interseção entre esses dois valores, ou seja, essa partezinha aqui que está mais escura, é a região onde, se uma pessoa estiver, ela consegue enxergar tanto o pé da vela quanto o, o topo da vela. Então, ela consegue enxergar toda a vela, certo? Então, essa pessoa que esteja dentro dessa região aqui, que eu chamei aqui de 1, por exemplo, ela vai conseguir observar toda a vela, certo? Como ele quer um intervalo no eixo Y em que isso acontece, é um intervalo que vai de 6 decímetros até 10 decímetros, tá? Uma pessoa localizada aqui em cima, ela vai conseguir enxergar toda essa vela. Entendido? Procurando aqui, ó, a gente vai ver que mais uma vez a resposta é a letra E. Entre 6 decímetros, tá aqui, ó, entre 6 decímetros e 10 decímetros. Tudo bem? Essa é uma questão já bem mais elaborada. Bora para a última questão, que é a mais complicadinha, né? A gente tá aumentando o nível aos poucos. Essa próxima questão, essa questão 4 daqui, ó, ela já vai misturar dois conteúdos. Ela não vai ser apenas uma questão de campo visual, como a gente vinha tratando nas 3 primeiras questões, não. A questão, ela diz o seguinte: uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal, diante de um espelho plano vertical pendurado na fachada de uma loja. A figura representa a visão de cima da região. Então, olha para a figura aí, vamos ver o que está acontecendo. Ó, aqui a gente tem o nosso objeto, né? A pessoa que está na frente do espelho. O espelho em si tá aqui, ó. Tá aqui o nosso espelho. Beleza? Fale que o espelho é dessa maneira, né? Então, o espelho tá ali. Até agora foi isso que ele falou, né? A gente tá vendo que tem outras coisas aí na imagem, mas vamos seguir com a leitura e ver o que é que ele quer com isso. Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem de um motociclista e de sua motocicleta que passam pela rua com velocidade constante de 0,8 metros por segundo, em uma trajetória retilínea paralela à calçada, conforme indica a linha tracejada. Voltando lá para a imagem, tá aqui o nosso motociclista, ó, apresentar ele por esse retângulozinho, certo? Nosso motociclista, ele tá aqui, e ele está vindo nessa direção com uma certa velocidade V, e ele vai seguir por essa linha tracejada representada na figura. Considerando que o ponto O na figura representa a posição dos olhos da pessoa parada na calçada, é correto afirmar que ela poderá ver a imagem por inteiro do motociclista, tá? É correto afirmar que ela poderá ver a imagem por inteiro do motociclista e, obviamente, de sua motocicleta, refletida no espelho durante um intervalo de tempo em segundos igual a quanto? Então, vamos entender o que é que está acontecendo? Essa pessoa está aqui parada na frente do espelho. Olhando para o espelho, ela vai ver o motociclista com a motocicleta aqui, passando aqui na frente. E a gente quer saber por quanto tempo ela vai conseguir observar por inteiro a imagem do motociclista e de sua motocicleta, certo? Para fazer isso, a gente vai precisar descobrir qual é o campo visual desse espelho.
E aí a gente já está meio que craque em fazer isso, a gente já sabe mais ou menos como fazer isso. Repare que a distância do objeto para o espelho aqui vale 2 metros, está na própria imagem, né? Então, ó, a distância do objeto para o espelho aqui vale 2 metros. Eu vou pegar essa distânciazinha aqui, vou rebater ela para dentro do espelho. Consequentemente, a imagem desse objeto estará aqui, certo? Já está ali. Tudo bom. Agora a gente vai descobrir qual que é essa região de campo visual, tá bom? Vou só dar uma despoluída aqui, vou retirar isso aqui do meio. A região de campo visual, a gente já aprendeu, para um objeto pontual é tranquilo, né? Vamos traçar duas linhas aqui que passam pela extremidade do espelho. Então aqui está uma linha que passa pela extremidade do espelho. E agora uma outra linha que passa pela outra extremidade. Bom, tá bom demais aí. Então, o que a gente quer, na verdade, é essa distância aqui, né, que o motociclista esteja aqui dentro. Se o motociclista estiver aqui dentro, a gente vai conseguir observar ele totalmente, né, o observador aqui vai conseguir observar ele totalmente dentro da região de campo visual do espelho. Só para você entender mais uma vez, vou pegar aqui a nossa motozinha, ó. A partir desse instante aqui, em que é a traseira da moto, vou representar a traseira da moto pela cor laranja, ó. A partir do momento em que a traseira da moto passa por aquela linha vermelha que delimita a região do campo visual, a pessoa começa a observar a moto totalmente ali dentro, né? Consequentemente, o motociclista também. E para a gente descobrir, então, até onde a gente consegue enxergar, vai ser até aqui, né? Ó. Porque nesse ponto aqui, a parte dianteira da moto, que eu vou colocar aqui de roxo, começa a cruzar a outra região de campo visual. Como ele quer o tempo em que essa pessoa vai conseguir observar esse motociclista nessa região, a gente precisa descobrir quanto que vale essa distância daqui até aqui. Por que que a gente precisa descobrir quanto que vale essa distância? Porque se você relembrar lá de cinemática, essa é uma questão que combina ótica com cinemática, né? Combina aí campo visual com movimento uniforme, já que a velocidade aqui é constante. Como é que a gente calcula a velocidade lá? Velocidade é distância sobre o tempo. O que a gente quer descobrir é o tempo, e nós sabemos quanto que vale a velocidade, precisamos descobrir então quanto que vale a distância, tá? Então é por isso que a gente precisa descobrir aí quanto que vale essa distância. Para descobrir quanto que vale a distância, aproveitando conceitos de ótica geométrica aqui, né, a gente pode fazer uma semelhança de triângulos. Não sei se você está conseguindo enxergar aí, mas ó, aqui dentro tem um triângulozinho pequenininho, ó, tá vendo? Tem um triângulozinho menor ali dentro. E do lado de fora, a gente tem um triangulão aí. Tem esse triângulo maior, tá? Esse triângulo maior, repare que ele pega também o triângulozinho menor, tá bom? Então tem esses dois triângulozinhos aí. E se a gente fizer a semelhança de triângulos com eles, deve dar para descobrir o valor dessa distânciazinha D, porque repare que essa distância D, ela é a base do triângulo maior, tá? Então vamos se aproveitar disso para escrever que a base do triângulo maior, deixa eu escolher aqui uma cor, pode ser essa cor mesmo. Então, olha só, a base do triângulo maior, que é D, está para a base do triângulo menor. A base do triângulo menor é o tamanho do próprio espelho, que talvez esteja um pouquinho ruim.
Pra gente ver aí, ó, vou só afastar aqui, a base do triângulo menor vale 1,2, certo? Então, a base do triângulo menor vale 1,2. Escrever aqui, ó, 1,2 metros. Base do triângulo maior é D, base do triângulo menor 1,2. Está para a altura do triângulo maior, repare que a altura do triângulo maior é tudo isso, né? Ela vai daqui de baixo até o topo lá em cima, tá? Quanto que vale isso então? Vale 5 metros daqui de baixo, mais esse tantozinho aqui. Esse tantozinho aqui é o próprio 2 metros, porque a distância da imagem ao espelho é a mesma distância do objeto ao espelho, tá bom? Então, aqui em cima é 7, né? Porque é 5 mais 2, vou até colocar assim, ó. É 5 mais 2, é a altura desse maior, tudo isso aqui é 5 mais 2, dividido pela altura do triângulo menor. E a altura do triângulo menor é só isso aqui, que é 2 metros, certo? O próprio 2 metros. Descobrimos então que D é igual a 7 que multiplica, isso aqui vai passar multiplicando lá em cima, né? Que multiplica 1,2 dividido por 2. Quanto que é 7 vezes 1,2 dividido por 2? Vou fazer isso na calculadora para não perder tempo. 7 vezes 1,2 dá 8,4 dividido por 2. Isso aqui vai dar 4,2 metros, tudo bem? 4,2 metros. Beleza. Aí, o que a gente quer descobrir agora é quanto que vale o T. Tenha só um pequeno cuidado. Para descobrir o valor do T, voltando para essa equaçãozinha aqui, ó, o T é igual ao D dividido pelo V. Só que esse D que a gente encontrou, essa distância percorrida pela moto, a gente vai precisar subtrair aqui 1,8 dessa distância, que é o próprio tamanho da moto, certo? A gente vai precisar fazer 4,2, é porque na verdade aqui eu coloquei que isso era o D, né? Isso aqui vai ser um D', vamos dizer assim, vai ser um D', onde esse D' é o D menos 4,2 metros, certo? Porque 4,2 metros é o tanto que essa moto vai andar, porém a própria moto ela já tem esse tamanho de 1,8 metros, só. Fazendo então 4,2, eu coloquei só um errinho, tá? Coloquei D menos 4,2, mas D já é 4,2, né? Então D' é D, ou nossa, D menos 1,8. E agora sim, D' vai ser 4,2 menos 1,8. Quanto que é 4,2 menos 1,8? 2,4. Então, D' vai ser 2,4 dividido pela velocidade, que é de 0,8. O tempo que ele vai levar para chegar lá vai ser 2,4 dividido por 0,8, vai ser um tempo de 3 segundos, certo? 3 segundos. Então, essa vai ser a resposta da questão, letra B. Repare que é uma questão bem mais elaborada, porque vai juntar aí duas coisas. Vai juntar ótica geométrica com cinemática. Beleza, pessoal?
Então essa é a resposta da questão 4. A gente fez aí algumas questõezinhas de campo visual. Espero que tenha dado para entender. Revisa, faz novamente. Qualquer dúvida, deixa aí. Até mais. Valeu.